Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Na nossa última aula, certo? Então, hoje nós vamos ver a regionalização por níveis de desenvolvimento. Regionalização, a divisão dos países por níveis de desenvolvimento socioeconômico, ok? Então, levando em consideração esses critérios econômicos, também o grau de influência das nações no sistema econômico mundial, podemos regionalizar o mundo em países. De que forma? Desenvolvidos, subdesenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Então, nós vamos ver bem direitinho hoje quais são as características desses países, como é e por que é que ele é um país desenvolvido, por que e como ele se tornou um país desenvolvido, ele se tornou um país subdesenvolvido e ele é um país subdesenvolvido e industrializado. Vamos ver essas diferenças e essas disparidades para a gente conhecer e saber identificar bem direitinho como são esses países. Então, um país desenvolvido, o que é que ele tem? Como é que ele se apresenta? Primeiro, ele detém o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Então, ele vende muito. Por que ele vende muito? Porque ele produz muito. E quem vende muito, o comércio que vende muito, vocês sabem que aí esse comércio recarga muito dinheiro, né? Luciana, toda a vida lembra de um fato que ocorreu em Areia de Baraunas há alguns anos atrás, que veio uma equipe da NASA. Essa equipe estava trabalhando e fazendo um mapeamento via satélite da nossa região aqui de Areia de Baraunas. Então, tinha um cientista americano, um senhor de muita idade, e ele, na nossa palestra, ele disse assim: alunos, sejam cientistas. Aí eu perguntei, por que, professor? O senhor está dizendo que eles têm que ser cientistas e pedindo para que eles sejam cientistas. Ele disse, professora, o Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. Porém, um quilo de grãos é 20 centavos. Aí ele perguntou, correto? Eu disse sim, correto. Ele disse, os Estados Unidos é o maior produtor de foguete do mundo, de tecnologia do mundo. 1 quilo de foguete é $2.000. Isso há alguns tempos atrás. Veja, professora, quem ganha mais dinheiro? E como a gente sabe que tudo, pessoal, a mola mestra é o dinheiro, certo? Então, o Brasil é um país, a gente vai ver lá na frente, que ele é um país subdesenvolvido e industrializado. Ele tem muitas indústrias, mas ele tem subindústria, diferentemente dos Estados Unidos. Ele é um país grande, riquíssimo, mas ele produz tecnologia. Ele vende tecnologia. Então, ele é muito rico. O seu produto interno bruto, a sua renda é muito alta, entra muito dinheiro lá. Enquanto ele vende um foguete, ele, digamos assim, ele apura o dinheiro de milhões e milhões de toneladas de grão. Certo? Outro fator marcante para caracterizar um país desenvolvido é a qualidade de vida das pessoas. A população, elas vivem bem, ela tem acesso a tudo, né? Elas têm acesso à educação de qualidade, à moradia de qualidade, a saneamento básico de qualidade, à saúde de qualidade, elas têm um salário excelente. Gente, o salário deles é tão alto, comparando ao nosso,
que a gente, o nosso salário, no fim do mês, se parear com as nossas contas, já é muito futuro, já está bom demais. Porque muitas vezes a gente paga ali e deixa de pagar acolá. Eles não. O salário deles é tão alto, que eles não gastam o que ganham. Ok? Então, eles têm uma excelente qualidade de vida. Um exemplo agora que eu posso mostrar a vocês com relação à questão da internet. Olha, essa aula online. Essas aulas online, alguns alunos estão tendo dificuldade. Por quê? Porque eles não têm acesso à internet. Eu vi que a Universidade da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, vai disponibilizar bolsas para os alunos carentes que estão inclusos na Bolsa Família, né, da universidade. Estão inclusos no CAD único. Eles vão dar uma bolsa de R$100 para poder comprar internet e eles poderem assistir às suas aulas. País desenvolvido não existe isso. As pessoas não precisam receber uma ajuda. Elas têm como comprar o que elas precisam. Outra característica é a cidadania. O camarada é um cidadão com voz e vez. De modo geral, a população tem um elevado grau de escolaridade nos países desenvolvidos. O maior nível de educação escolar torna os cidadãos mais conscientes de seus direitos e mais participantes das esferas da vida política, no governo e na sociedade. Realmente, o cidadão, ele é um cidadão, ele exerce a sua cidadania. Com relação à política, aqui na nossa região, aqui no Brasil, aqui no Nordeste em especial, né, existe um costume primórdios dos políticos em época de campanha, da dentadura, da um milho de tijolo, dar uma carroça de areia, né, dar um corte de pano. No meu tempo era um corte de pano, uma chinela, para o cidadão votar nele. Nos países desenvolvidos, o cidadão, o eleitor, ele doa, ele ajuda os partidos, eles doam dinheiro aos partidos. Porque quando aquele candidato dele foi eleito, ele vai cobrar, você no seu plano de governo, senhor candidato, senhor prefeito, senhor presidente, o senhor disse que ia fazer assim e assim. E eu acreditei no senhor. Vamos, faça. Ele exerce a sua cidadania. Ele é um cidadão de fato. Ele não polui o meio ambiente. Ele não joga lixo no chão. Ele não faz queimadas. Porque ele é um cidadão consciente. Outra característica é a dominação econômica e tecnológica, como eu falei aí. Eles dominam as tecnologias. Por quê? Porque eles têm escola de qualidade. As pessoas, elas estudam com objetivo. Lá não tem subemprego. O subemprego de lá é para nós, imigrantes, para quem vai para lá trabalhar de babá, de cozinheiro, de pedreiro. Os cidadãos de lá, de países desenvolvidos, eles são todos formados. Porque eles sabem, eles têm a consciência do que precisam. Ok? Essas foram algumas características dos países desenvolvidos. Nós vamos ver agora os países subdesenvolvidos, que é o contrário. Em sua maioria, os atuais países subdesenvolvidos, eles foram colônias de exploração. Eles vêm, quando foram colonizar, né? Quando chegaram, por exemplo, aqui no Brasil, os portugueses não vieram morar. Eles vieram fazer o quê? Procurar riquezas. E acharam. Eles acharam as nossas riquezas, levaram as nossas riquezas e depois vieram, ficaram aqui, morando aqui, mas para conseguir mais riquezas, né? E levar para a Europa.
Então, o Brasil, desde então, só servia para gerar dinheiro para eles. E a maioria dos países subdesenvolvidos, eles têm essa origem desde a sua formação, da sua colonização, porque eles eram colônias de exploração, onde as pessoas, né, foram obrigadas a trabalhar escravizadas. A indústria e dominação colonial, né, com a Revolução Industrial, os países produtores de bens industrializados necessitavam de novos mercados. Com isso, impuseram seus produtos às colônias e compravam delas matéria-prima a preço muito baixo, aumentando assim os lucros das metrópoles e a pobreza das colônias. Do Brasil, eles tiravam os pau-brasil, né, tiraram o ouro, prata, as pedras preciosas, compravam muito barato e quando então vendia muito caro. E assim ganhava muito dinheiro. Aí cada dia eles estavam sempre um degrau mais alto que a gente. Vejam as fotos, né? Vejam aí as fotos. Os escravos, né, tendo que trabalhar brutalmente. O neocolonialismo, que veio a partir do século XVIII, quando iniciou o processo de independência das colônias americanas. A subordinação política deu lugar, então, à subordinação econômica. Os europeus, então, lançaram-se sobre os continentes africanos e asiáticos. E iniciou-se um novo processo de colonização, chamado neocolonialismo. As colônias africanas e asiáticas só ficaram independentes na segunda metade do século XX. E muitos deles foram tragos aqui para o Brasil, que nós conhecemos essa história lá da nossa escravidão. O subdesenvolvimento, portanto, e a África, ainda hoje, tem esse sofrimento. Não a escravidão a chicotes, né, como era aqui, mas eles vivem praticamente chicoteados pela vida. O subdesenvolvimento, portanto, teve suas origens na expansão marítima europeia dos séculos XV e no século XVI. E aprofundou-se com a segunda Revolução Industrial, que foi no século XIX. A característica dos países subdesenvolvidos, uma má distribuição de renda, tem gente muito rica e gente sem nada. Vocês conhecem isso, é fato. Uma economia primária exportadora, né? Quer dizer isso, país com poucos industrializados, exportadores de matéria-prima. A gente vende da matéria-prima e compra o produto industrializado, muito mais caro. No Brasil, gente, antigamente, algum tempo atrás, antes da Petrobras se tornar essa mega empresa, a gente vendia o nosso petróleo puro, bruto, né, aos Estados Unidos, e depois comprava a ele o combustível. A gente não refinava. Era muito caro. Muito mais caro que hoje. Altos índices de analfabetismo, de mortalidade e de natalidade. Ou seja, as pessoas não sabiam, não estudavam. Morria muita gente precocemente e, contrapartida, nascia também muita gente, muitas crianças, mas morria muito. Morria de fome. Ingestão de caloria, ou seja, alimentação muito fraca, ou quase nada. Tem pessoas que têm uma alimentação por dia e mesmo assim não é boa. Um grave endividamento externo. Os países eles devem muito, muito aos bancos internacionais, ao FMI. Eles pedem muito dinheiro emprestado, certo? E para isso, eles têm que dar uma segurança a esse banco que os empresta, que são os países ricos. E geralmente eles dão aquilo que tem mais valioso. Diz que o Brasil, o que oferta lá é a Amazônia, né? Não sei se é verdade. Uma proliferação de grandes centros urbanos sem estrutura.
As favelas, as cidades vão crescendo, crescendo desordenadamente, né? Debaixo de viaduto. A gente, graças a Deus, não vê isso em nosso município, porque é um município pequeno. Mas partindo mais para frente, cidade maior já tem, né? As pessoas morando em barraco, porque elas querem morar no centro das cidades. Uma qualidade de vida, né? As populações de países subdesenvolvidos têm, em geral, padrões de vida e de consumo muito inferiores aos dos países desenvolvidos. Não consome quase nada. O que tem geralmente é doado. Eu mostrei essa foto aí, né, da Caixa Econômica agora, né, com o auxílio emergencial do Covid, né, que o governo nos está nos dando. Países desenvolvidos não precisam vou chamar de esmola, de Bolsa Família, de Bolsa Escola, de baixa renda. Não precisa, gente. As pessoas elas têm como se manterem. Eu não sei se eu vou dar a informação correta, mas eu soube que o único país do mundo, não sei se é verdade, não sei, que tem Bolsa Família é o Brasil. Não precisávamos. Se nos desse oportunidade de trabalhar, de crescer, se eles pegassem o dinheiro do Brasil, esses milhões que ele está dando aí, estava onde esses milhões? Está vindo de onde? E por que esses milhões não estavam sendo aplicados em educação, em saúde, em habitação, em saneamento básico? A desigualdade social e a concentração de renda nos países subdesenvolvidos, a maioria da população é constituída por pessoas de baixa renda. E as camadas médias têm reduzido a expressão numérica. Os ricos formam uma minoria que detém a maior parte da riqueza. E o pobre, né? Aí outra figura. De um lado, as mansões e de outro lado, as aglomerações de favela. Os países subdesenvolvidos industrializados, é onde entra o Brasil, né? São países, né, que teve sua colonização por exploração, tem muitas indústrias, mas ainda somos subdesenvolvidos. A exemplo da China, da Índia, do México, da Argentina, Brasil, África do Sul. Esses países não conseguiram solucionar problemas de característica de nações pobres. Certo? Olha essas imagens aí. Uma dependência tecnológica, né? Embora possam ter uma significativa produção industrial, os países emergentes dependem da tecnologia dos países desenvolvidos. A falta de investimento em pesquisas, em educação. Gente, eu vi ontem uma reportagem que a Fiocruz, né, que é um grande centro, né, de pesquisa do Brasil, fundado por Oswaldo Cruz, ele já estava com como é que diz assim, a receita quase toda pronta para o Covid, em combate ao Covid, para a vacina. Pediu ajuda ao governo, o governo não deu. Aqui do Brasil, a Fiocruz é nossa, é brasileira. Aí ele foi procurar, eles foram se uniram a outros países, né? E os países se uniram e está bem pertinho, se assim Deus permitir, dessa vacina sair. E vai ser um recorde, porque a vacina que demorou menos tempo a ser produzida, ela demorou 10 anos. E a nossa, com a glória de Deus, está chegando às nossas casas. Pessoal, desculpe, deu uma falha, né? Então, nosso resumão da país desenvolvido, subdesenvolvido está aqui. Vocês vão fazer as atividades, certo? Fazer as atividades e já sabe como fazer, né? Copiar tudo, responder tudo e colocar na plataforma. E qualquer dúvida, estou aqui, certo? Estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom, meu lindo? E se Deus assim permitir, já a gente vai estar juntinho, tá bom? Beijão para todos.